Olá, eu sou o Ismael e eu vou apresentar o trabalho Comunidades Retro Gamers olhando para as regras na experiência do lazer virtual. Compõem comigo esse trabalho o Xê Oliveira, o Mauro Misquive e a Raquel da Silveira. Aqui no canto inferior esquerdo está o meu e-mail para qualquer contato. Então, por que falar de videogames? A gente tem que entender que a indústria dos videogames sofreu um crescimento ao longo dos últimos anos, passando inclusive a indústria do cinema, Hollywood principalmente, que ela é um conteúdo cada vez mais estudado na área dos game studies e que o mercado brasileiro também sofreu um grande crescimento nos últimos anos, além da questão da pirataria com a indústria de games ou com a criação de jogadores brasileiros. Por que retro gamers? A comunidade retro gamer é muito grande no Brasil, mas ainda assim há poucas pesquisas no meio acadêmico sobre essa comunidade. Tá, e o que seria retro gamer? A gente tem que entender que, segundo a Bagatini, os jogadores fazem parte de um grupo cultural onde cada indivíduo possui referências nas quais se identifica. Então, esses retro gamers são aquelas pessoas que se identificam em revisitar a história, a velha guarda dos videogames, que eles escolhem jogar esses jogos antigos no lazer. A partir disso, o objetivo dessa pesquisa foi investigar as regras dentro de uma comunidade retro gamer. A escolha dessa comunidade se deu por 4 questões. Primeiro, que ela discutisse sobre o assunto específico de retro gamer, que ela tivesse um número expressivo de pessoas participando, que essas pessoas tivessem grande interação em comentários e postagens e que a gente conseguisse identificar os membros, já que em várias dessas comunidades os membros usam apelidos e fotos de jogos. Assim, a gente chegou numa comunidade no Facebook com 30 mil membros, com uma média de 10 postagens por dia, com em torno de 20 comentários por publicação, a maioria do sexo masculino, com idades entre 20 e 50 anos. E quando a gente chegou para olhar essa comunidade, uma das coisas que determinava bastante como funcionava essa comunidade eram as regras de convivência do grupo. Então, quando tu entra na comunidade, já vem uma pergunta de qual a tua plataforma preferida e te dá um primeiro contato com as regras. Essa pergunta serve para ti de identificar com a comunidade, mas também para os mediadores te identificarem enquanto um retro gamer. As primeiras regras que são apresentadas é o limite de tempo, então só é permitido postagens com conteúdos até a sexta geração dos videogames, o que dá mais ou menos ali no PlayStation 2, que é proibido o anúncio de vendas e que é proibido compartilhar lives da pessoa jogando ao vivo. E pedem para te clicar em avisos para ter mais detalhes e ter mais abrangência sobre as regras. Clicando em avisos, a gente destacou mais 2 regras que estão no grupo, que é a não prática de discussões que podem polarizar a comunidade e a permissão de postagens de conteúdos produzidos em outras plataformas digitais no grupo. Sim? Analisando essas regras, a gente percebeu que quase todas elas tinham algumas exceções. Por exemplo, a regra de até a sexta geração poderia ser ultrapassado usando uma tag escrito off antes do conteúdo, e assim tu poderia postar conteúdos além da sexta geração. Entende-se que isso se deu muito porque alguns desses retro gamers jogam em novas plataformas jogos antigos e também de jogos que surgiram antigamente e que têm lançamentos novos até os dias de hoje. A segunda e a terceira regra da proibido venda e proibido lives, elas trazem claramente o reforço do lazer descompromissado dentro desse grupo, proibindo essas questões de vendas ou de lives. É importante destacar que os mediadores têm um controle constante, então é muito difícil, de fato, ver anúncios de venda ou essas lives acontecendo, elas sendo totalmente tiradas, geralmente, quando aparece alguma de forma muito rápida. Ali sobre a regra da não polarização, a gente notou algumas exceções que a comunidade entende que pode deixar passar, que não é considerado uma discussão relevante, mas muitas vezes quando entra algum assunto político aparece alguma coisa que não é tão decidido. E a última coisa é que aquelas questões ali de postagens no grupo de conteúdos produzidos em outra plataforma, como YouTube ou blogs, é permitido só para membros que participam ativamente, mas em nenhum lugar da comunidade é descrito esses membros, o que seria um membro que participa ativamente. Então, nas nossas considerações finais, a gente percebeu que essa comunidade tem um lazer demarcado por regras, que essas regras estão em constante disputas, então elas são muitas vezes discutidas ou não entendidas, que precisa de mais estudo sobre o retro gamer e que há outras possibilidades de estudo. Aqui estão as minhas referências.
Muito obrigado pela atenção de todos.